Opa, tudo bem? Aqui é o Kleber. E você conhece o conceito de capital intelectual? O capital intelectual é formado por pessoas inteligentes e criativas dentro de uma organização. E será que é possível implantar capital intelectual dentro de uma pequena organização, da sua organização, para você que está começando e se considera pequeno ainda nos negócios? Para você que é sozinho nos seus negócios, é claro que é possível. Um exemplo de capital intelectual em grandes empresas é, por exemplo, quanto valeria a Microsoft se não houvesse o Bill Gates? Quanto valeria uma cota de um amistoso da seleção brasileira se não tivesse o Neymar jogando? Quanto valeria essa mesma cota com o Neymar jogando? Capital intelectual é aquilo intangível, é aquela habilidade que poucas pessoas ou algumas pessoas estrategicamente têm dentro de uma empresa, muitas vezes o proprietário, o dono daquela empresa, e que não é tangível, que não é possível separar, ou que se separar do negócio, o negócio em si ele perde valor. Vou contar para você uma história de uma pessoa, um empresário, um empreendedor aqui no Brasil que teve muito sucesso e ele acreditou que era possível implementar esse capital intelectual nos seus negócios, e isso ele fez mesmo sem estudo, mesmo sem ter ido para a faculdade. E essa história ela serve para ilustrar que não é necessariamente obrigatório que a pessoa tenha tanta formação ou que a formação dela seja acadêmica. Nada contra quem busca formação acadêmica, mas o verdadeiro capital criativo do empreendedorismo está na criatividade das pessoas, muito mais do que na sua capacidade de guardar informações oriundas do meio acadêmico. Eu falo de Geraldo Rufino. Geraldo Rufino algumas pessoas conhecem porque ele hoje realmente se tornou um empresário de influência no Brasil. E ele tem uma história bem característica. Ele, aos 7 anos, perdeu a sua mãe. Ele morava na favela do Sapé, que é oeste de São Paulo, uma favela muito pobre. Se a favela normalmente é pobre mesmo. E ele com o irmão mais velho, eles iam até um lixão próximo dali catar latas de azeite e outros tipos de metal para vender esse metal. Aos 13 anos, ele voltou a estudar. Ele tinha parado lá nos 7 anos quando perdeu a mãe, e ele voltou a estudar aos 13, porque ele conseguiu um emprego de office boy aos 13 anos no Hopi Hari, em São Paulo, num parque de diversões. E ele passou a estudar por obrigação, porque as pessoas obrigavam, queriam que ele estudasse ali, era uma condição para que ele trabalhasse ali nesse parque de diversões. E aos 15 anos, ele comprou o primeiro veículo, ele comprou um Fusca. E logo depois ele trocou esse Fusca de forma estratégica por uma Kombi. E essa Kombi ele emprestou ou alugou para o irmão dele mais velho para que ele fizesse transporte para uma empresa. Ele transportava, se não me engano, adubo. Eu não lembro direito essa parte da história, mas ele teve esta visão de trocar um carrinho, que era um confortinho, aos 15 anos por uma Kombi. E aos 25 anos, Geraldo Rufino já tinha 2 caminhões. 2 caminhões. E ele transportava adubo também. Ele fazia dinheiro dessa forma. Já estava bem colocado. Geraldo Rufino, por ter saído da favela, por ser negro e por toda essa carga de preconceito que as pessoas têm por pessoas que vieram de uma origem bem humilde e muitas vezes agregado à aparência, raça, cor, altura, peso, enfim, que a gente conhece bem, ele nunca se intimidou e sempre acreditou no seu potencial. Ele sabia que era possível alcançar meios se ele não desistisse. E perto do ano de 85, ele teve os seus caminhões, eles tiveram acidentes. E esses acidentes fizeram com que ele, enfim, tivesse que parar todo aquele seu, enfim, aquele processo, aquele seu trabalho, sua fonte de renda. E ele não tinha seguro. Ele viu nesse momento, ele viu que possivelmente ia ter que parar com tudo, recomeçar, ia ter, né, uma grande decepção.
Mas na crise é que surgem as grandes oportunidades. Ele começou manualmente a desmontar os seus caminhões e vender as peças, porque ele achava que assim ele podia ganhar um pouco mais do que se vendesse o caminhão inteiro para alguma empresa de desmanche. E como ele vendeu as peças com uma enorme velocidade, ele percebeu que ali existia um mercado, que ali existia um nicho de negócio. E foi assim que ele começou manualmente, com seus irmãos, desmontar caminhões. Então comprava caminhões acidentados, né, que tinham tido perda total, mas que na sua grande totalidade estava conservado e que ele podia, através da reciclagem de peças, fazer dinheiro. E então no ano de 85 ele começou a sua empresa de desmanche de veículos. E em 2013, Geraldo Rufino desmontou em torno de 900 caminhões em um ano. E esses 900 caminhões que foram desmontados lhe renderam um capital de mais de 50 milhões de lucro no ano de 2013. Isso é para um homem que saiu da periferia, que saiu da favela, que parou de estudar aos 7 anos porque ficou órfão da sua mãe e que teve que trabalhar duro, que é negro, enfim, com aquele estigma que muitas pessoas carregam, né, da raça, do preconceito, e tantas pessoas sequer saem de casa por causa desse estigma, desse medo, e que não é para existir, que não é para haver. Esse mercado de desmanche, ele hoje um mercado em extrema expansão, porque muitas pessoas dizem, né, que as coisas saturam. Kleber, mas isso vai saturar, mas aquele mercado, mas se todo mundo fizer isso vai saturar. As coisas não saturam rapidamente. Nós estamos num país gigantesco, muito grande, e é impossível que sature assim tão rapidamente. Na Europa, para você ter uma ideia, 98% da frota ela é reciclada, a frota de caminhões é reciclada. Aqui no Brasil, apenas 1,5% dessa frota é reciclada. Então este mercado mesmo é um mercado muito amplo. Quem entende de mecânica, se você aí conhece alguém, ou se você que está vendo esse vídeo, você tem alguma habilidade, olha que mercado maravilhoso que tem aí. Óbvio que é necessário se regulamentar para evitar aqueles transtornos, já que esse é um mercado que também tem muita movimentação fria, tem um mercado negro muito grande por trás, mas existem leis para se regulamentar dentro desse mercado, e é um mercado muito próspero. Então, quando as pessoas elas decidem investir em uma habilidade, elas decidem colocar no palco os seus dons, as suas habilidades, o seu desejo de vencer, a sua vontade de fazer, automaticamente elas começam a criar um capital intelectual. É aquilo que você sabe fazer, que é intangível e que faz todo sentido dentro da sua organização. Então, essa é um pouquinho da minha visão sobre capital intelectual. Se você gostou desse vídeo, dá aí o teu like, o teu curtir, depende de onde você esteja vendo, e se der, compartilha com alguém. Se você achou que é importante para você, talvez seja importante para mais pessoas. Compartilha essa mensagem e leva esse brainstorming sobre enfim, empreendedorismo para outras pessoas. Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, um grande abraço e até amanhã.